aí, cara, como é que vocês estão? Eu tava morrendo de saudade de vocês. E do fundo do meu coração, Tatá, espero que vocês também tenham morrido de saudade da gente. Isso aí, ficamos muito tempo separados, né? Mas agora voltamos com a nossa terceira temporada dos Famelados Pod. E é muito gratificante, né? Poder estar mais uma temporada com vocês aí apoiando o nosso corre. Então continuem aí que tem muita coisa maneira pra vir, né, não, É Fabrício? isso, a gente tá cheio de novidades nessa terceira temporada. A equipe já tá gigante, gente. Inclusive, um grande abraço para toda a equipe que tá trabalhando com a gente, fazendo esse corre acontecer, que é difícil. E a gente também tá de cenarinho novo, né, não, Tatá? É só o começo, tá, gente? Ainda tem muita coisa pra vir. Então fiquem aí nos acompanhando que vocês vão amar essa nova temporada. Família, eu gostaria de dizer uma coisa. Esse programa ele está sendo gravado no dia 13 de maio, que é um dia muito importante, apesar de ele só ir ao ar hoje, você que está assistindo, dia 21, ele está sendo gravado no dia 13, que é o dia da abolição da escravidão aqui no Brasil, né, Tatá? Isso aí. E a gente gostaria de citar alguns nomes importantes, né, para esse dia, que foi José do Patrocínio, Maria Firmino dos Reis e Luiz Gama, enfim, muitos outros nomes importantes que foram importantes aí para a liberdade do povo preto. É isso aí, povo preto, Fizeram resistência. esse dia acontecer, então E a gente traz isso para vocês, né, mano? Tatá, É isso. agora vamos falar dos caras que vieram lá do Morro do Salgueiro, artistas Isso aí. periféricos, roteiristas, cineastas, que eu tenho certeza que tem uma grande história para contar pra gente, tu não acha, não? Dá só um spoilerzinho, que eu acho que a gente tem que chamar logo, né? Então vamos chamar logo, então. Vamos chamar? Vamos chamar? Bora. Então bora, então. Drop, irmãos Carvalho! Bate palma, faz barulho! E aí, família, como é que vocês estão, Pô, cara? primeira vez, pô, valeu pelo convite, assim, a gente ficou muito feliz de vir também. É nosso primeiro videocast, a gente nunca participou. Incrível! Que Ó, honra, moral, honra, pô, Famelados que honra. Pod. Quando chegou a possibilidade de vir aqui, a gente mesmo ficou, ó, chama mesmo, pô, o podcast Cenário legal. novo, no stream. É, Pô, vocês estão Primeiro esperando, episódio filho. da temporada, olha isso. Você estreando e a gente também. A gente tem todo mundo, né? Muito Clima bom. de comemoração, ritmo Isso de aí. festa. Isso aí, incrível demais. Então, mano, conta um pouco pra gente. Acho que o público quer saber. A gente deu uma breve introdução aqui de onde eles vieram, do Morro do Salgueiro. São artistas periféricos, mas eu acho que a galera quer saber de vocês, mano. Então se apresentem aí pra galera saber um pouquinho mais de vocês. E a gente também, pô. Pô, acho que vale dar uma visão geral e aprofundar, porque a história realmente é longa e aqui a gente vai ficar a temporada inteira falando, né? Mas a gente vem no Morro do Salgueiro, desde pequeno a gente sempre sonhou em, pô, brincar de fazer cinema, sabe? Fazer arte. Então a gente pequenininho, tipo, a gente brincava de boneco. A gente não só brincava de boneco, a gente fazia a nossa série. Então cada dia tinha um gancho para a temporada que acabava, sei lá, no fim de uma semana, né? A gente ia jogar bola, a gente criava um time, tudo tinha uma narrativa. A gente brincava de criar coisas, escrevia livro, né? E a gente arrumou uma câmera, começou a gravar em casa, a brincar disso. Um VHS mesmo. Aquelas câmeras VHS, a gente tava no computador. E a brincadeira foi começando a ficar séria no ensino fundamental. A gente fez teatro na escola, pra gente aquilo era a coisa. No ensino médio, a gente continuou gravando os videozinhos, a gente foi fazer vestibular e falou, pô, bora tentar pra cinema. A nossa mãe até chamou e falou, olha só, sabe que favelado não é o trabalho pra isso. Mas se vocês querem, sabe que quando acabar a faculdade tem que colocar dinheiro na mesa. Mas, vão lá, ou acertem ou falhem, mas saibam o que vocês estão fazendo. Então ela abriu assim. A gente falou. Os dois juntos, né? Exatamente. A gente Foi falou, direta. a gente sabe o que a gente tá fazendo, a gente vai. A gente não sabia o que tava fazendo. Não sabe? Mas no final deu certo, a gente fez, passou pra PUC, pelo ProUni, estudou cinema, criou lá nossa rede de contato. E a gente fez cursos, passaram nos principais festivais de cinema do Brasil, ganhou vários prêmios importantes, no Festival de Brasília, Tiradentes, exibimos em Roterdã, um dos principais festivais de cinema do mundo. Depois a gente foi pra Globo, contratado como roteirista. A gente ficou lá alguns anos. E agora está de volta à pista, né, para fazer cinema, fazer longa-metragem. E né, o panorama, o teaser, né, profissional da nossa vida é esse. E como que foi esse processo? Vocês falaram que vocês se formaram na PUC, né? E é uma faculdade elitista, vocês são cria de favela lá do Salgueiro. Como é que foi para vocês esse processo de formação? Foi um grande desafio. Assim, eu tive uma transição, porque no ensino médio especificamente eu fiz primeiro e segundo Maitá.
Então, por isso é um teste para você se adaptar melhor à Aham. PUC. Ainda assim, é um grande choque. Então, assim, Sim. choque em todos os sentidos. Racial, social, Imagino. cultural, né? Então, assim, a gente sempre gostou de fazer cinema. Quando a gente chegou lá no nosso primeiro período, que a gente viu o seguinte, caraca, a gente não sabe quase nada de filme nenhum. A gente até fez uma lista que a gente colou na parede do quarto. Os 100 filmes para ver antes de morrer, porque a gente sentia que a gente não sabia de nada. E todo mundo sabia de tudo. Muita coisa. Sabe? E aí, com o tempo, a gente foi percebendo que também era um pouquinho da pose da galera, sabe? Assim, eles sabiam de muita coisa, a gente sabia de muitas outras, eles não sabiam de muitas, a gente também não sabia de muitas, sabe? Então, assim, esse choque a gente demorou um pouco a entender, assim, faz parte, a gente tá aqui estudando, né? E, assim, no cinema existe muita pompa, a imagem que se cria na arte de forma geral. E a gente demorou até entender isso, né? Mas a gente viu os filmes, a gente correu atrás do nosso prejuízo, né? E a gente chegou lá meio com medo, assim, com vergonha, o cara não sabe de nada, né? Mas saiu de lá, a gente ganhou esses prêmios que ele falou, ganhou ainda na faculdade. Né? Geralmente as pessoas ganham depois de sair, Foi. ainda dentro da faculdade a gente ganhou esses prêmios em Brasília, em Tiradentes, então a gente entendeu que fez o dever de casa. Então, Que tudo. eu vou voltar, né? Porque a gente apresentou vocês como irmãos Carvalho. Mas a gente tá falando com o Marcos e com o Eduardo, acertei. Não. Pode ser, Vai, segunda chance, segunda chance. Com o Marcos e com o Eduardo. Mas eu falei, vocês são gêmeos, né? E a partir de que momento vocês começaram a assinar mesmo como irmãos Carvalho? Vocês assinam como irmãos Carvalho. Né? Quando tu é adolescente, tá cheio de ideia na cabeça. É legal crescer, continuar um pouco, né? Mas a gente falava que a gente ia assinar Marcos, Eduardo, porque a gente era contra uma lógica comercial, de que é um nome, sabe? Irmãos não sei das quantas. E as pessoas falaram, cara, e ele assinava Marcos Carvalho e eu assinava Eduardo Magalhães. Então, assim, nem parecia que era irmão, né? E um dia a gente percebeu que isso poderia ter impacto. A gente falou, cara, bora fazer, vamos lá. Irmãos Carvalho. E a gente percebeu que isso marca muito. Porque depois você vê um filme, sei lá, dirigido por um Marcos Oliveira. Né? Você olha, Marcos Oliveira. São tantos filmes que você vê, mas quando você vê Irmãos Carvalho, sejam irmãos que forem, marca, opa, tá. E num meio onde a gente, para sair do morro e conseguir invadir um mercado que não é feito para a gente entrar, não é feito para a gente permanecer, encontrar um mecanismo que for para você ser visto, chamar uma atenção, é básico para a sua sobrevivência ali. Sim. E foi elementar. Então foi mais um marketingzão, porque eles são gêmeos, gente. Close aí, close na cara deles aí, ô. Gêmeos. Por favor. Eles são gêmeos, brother. Muito Então por feliz, isso foi né? essa minha dúvida aí, a partir de que momento vocês decidiram se unir, né? Estavam separados ali em nomes ali, mas se uniram. Mas, Tatá, outra pergunta também que a gente falou de periferia. Como é que foi o apoio, mano? Vocês tiveram, assim, quando vocês chegaram na faculdade ali, depois de todo esse lance, vocês tiveram um abraço de alguém? Porque como a PUC é uma faculdade um pouco mais elitista, né? A gente tem uma galera que tem um nível social ali, digamos assim, para a sociedade um pouco mais elevado, assim, um pouco mais elitista. Como é que foi? Vocês foram bem recebidos? Vocês conseguiram ter uma troca? Não tinha ninguém por vocês? Vocês tiveram amigos ali dentro? Como é que foi esse abraço? Aí, né? Vou responder. Responda. Vou responder. Olha, quando a gente chegou, a gente fez amigos, né? Naturalmente, atritos naturais, alguns choques, né? E o Eduardo, a gente era, digamos assim, a gente era muito mais radical também. Eu acho que é normal também, assim, pô, tu veio da favela, desceu, aí você tá na fricção do choque entre as duas coisas, sabe? Você é novo. Naturalmente você vai eventualmente se ceder ali, se ceder aqui. Você tá naquele momento de começar a se descobrir Sim. politicamente. Então, isso é uma coisa assim. A gente tinha uma postura um pouco mais radical. E as pessoas também tinham suas posturas eventualmente radicais de não ver que existe um choque, de não ver em que Sim. lugares. Né? E no início isso foi normal, tal, né? A gente fez ao longo da faculdade muitos amigos, né? Muitos mesmo, mas ao mesmo tempo foi muito difícil a faculdade, né? A gente saiu de lá com pessoas não muito benquistas, né? Persona não grata. Persona não grata, claramente, né? Por diversos fatores, assim, a movimento estudantil que a gente fez e participou, enfim, posicionamentos, etc. Fato é que a nossa relação com a direção do curso, o corpo de alunos foi muito bom, mas a direção foi muito ruim, assim, a ponto de a gente ouvir até mesmo que se a gente entrasse de novo na faculdade, poderiam botar a polícia pra gente não entrar. Que nosso RG estaria na porta. Que nosso RG estaria na porta. Por exemplo, lá existe um final de projeto, você tem que gastar 10 mil em filme, que a faculdade dá o dia pra você fazer 10 mil, mais ou menos. Você gasta o seu dinheiro e depois eles te ressarcem. Pô, nossa, eles nunca devolveram o dinheiro. Foi um calote. Tomamos um calote. calote. Um calote. A gente sabe que por muito tempo a gente não falou isso por receio de como poderia ser recebido, Claro. né? E que a gente poderia ter dificuldade de avançar na carreira e tal. Até, pô, a gente sai da faculdade falando, pô,
E hoje, felizmente, pode chegar aqui no podcast, né? Eu olhar para a câmera e falar que tomamos um calote da PUC. Mas pode falar, vencemos, fala. Vencemos, mano. Vencemos. Toma aí, mano. Tomando um calote, mas E o vencemos. que esses 10 mil, cara, a gente gastou, a gente pegou um dinheiro que a gente tinha guardado, assim, 5 mil, que a gente não tinha esse dinheiro. Tá ligado? A gente botou no filme e eles não devolveram, a gente descobriu que eles nunca assinaram o contrato. A gente foi bobo também, assim, tá? Eles tinham que ter devolvido o contrato, a gente não pediu porque era prática, eles nunca devolviam. A gente imaginou que eles não tinham assinado e que eles não devolveriam o dinheiro só pra gente, né? E aí a gente cogitou processar, nos deram uma dica. Você vai processar PUC, vai lá, você vai perder, né? Então a gente, infelizmente, saiu sem o nosso dinheiro. Então, assim, isso tudo foi devido à relação que a gente tinha com eles, extremamente ruim, né? E ela era extremamente ruim, devido a, como eu falei, movimentos que a gente teve. E aí sempre gosto muito, a gente vai falar algumas vezes sobre autocrítica. É muito importante a autocrítica. Olha pra cá e falo, nossa, às vezes a gente viajava, tinha excessos também. Mas como eles também tinham excessos, como, assim, assim, tá, às vezes todo mundo com a sua razão, às vezes todo mundo muito errado. A única diferença é que a gente não deu calote em ninguém. Entendeu? Então, assim, demorou uns 6, 7 anos até ter o evento lá na PUC, onde eles trouxeram a gente para fazer um meia-culpa sobre isso. Mas, enfim, a gente ganhou um dos principais festivais de Brasil, enquanto aluno da PUC, e a PUC não fez um parabéns, uma nota. Nada. Tem um jornal interno. Uma menção. Nota, uma menção, nada. A gente foi até chamado lá depois, anos depois, 7, 8 anos depois, já com outra gestão, para fazer justamente meia-culpa. Por nunca terem prestado uma linha realmente de homenagem, terem fingido que a gente não existia. E considerando na PUC o curso tinha 10 anos de cinema e tal, poucos alunos tinham exibido, filmes não tinham exibido, talvez nunca tivessem ganhado, por exemplo, o Festival de Brasília, acho que até então nunca ninguém tinha vencido com um curta feito na PUC. Talvez nunca tenha acontecido de novo. Então, assim, era um fato inédito que merecia alguma menção. Mas a nossa presença, de alguma forma, incomodava. Que os alunos da PUC iam para lá, eram realmente alunos assim, que tinham 2 camisas que revezavam, segunda, quarta e sexta, a de terça e quinta, né? Uma calça que era de terceira mão. Assim, a gente era muito ferrado financeiramente na época. E aí chegou isso, sem saber nada. Primeira aula, por exemplo, né? Me lembro, aula de cinema. Qual o seu diretor favorito? E a galera começou. Tem o russo, o francês e tal, assim. Puta que pariu. O que eu vou falar? Falei, não vou passar vergonha no primeiro dia de aula. Lá vou eu, Oscar. Steven Spielberg. Todo mundo riu. Falei, caralho, pra mim Steven Spielberg era o maioral, né? Era o cara. Outra rodada. Qual o seu filme preferido? Aí todo mundo falando coisas que eu não consigo falar. Falei, não, agora vai. Titanic. Quem vai questionar Titanic? Jack Rose. Todo mundo aí com a gargalhada, né? Falei, caceta. Né? Então foram, né? Essas 2 figuras chegaram dessa forma, né? E de repente foram elas que estavam trilhando uma puta jornada e levando o nome da faculdade adiante, assim, sabe? Exatamente. Vocês acham que nessa trajetória da carreira de vocês, ou até mesmo esse episódio que aconteceu, foi um ato de preconceito? Vocês já passaram por algum ato de preconceito por serem negros da periferia, dentro da história artística de vocês? Olha, eu acho que esse episódio, é claro que nas nossas relações sociais sempre vai pesar a forma que a gente vê se a pessoa é preta, se a pessoa é mulher, se a pessoa é gay, enfim, isso vai estar sempre posto ali. Mas eu acho que não foi o determinante, eu acho que foi um ingrediente, né? Eu acho que o determinante foi a postura que a gente teve nessa época, assim, e as coisas que a gente pensava, mais necessariamente de onde a gente vinha. Isso era um ingrediente terrível para a situação, claro, Sim. mas eu acho que era mais do que a gente... Era a E postura. vocês eram firmes ali, né? A gente era firme, Empoderados, sempre representando o lugar de vocês. exatamente. Foi algo ali, mais um combustível, na verdade, de, pô, mano, os caras não estão deixando, mas a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir. Foi meio que isso pra vocês? É porque tem um ingrediente Vocês já viram fundamental. dessa forma, assim, se pá? É porque tem um ingrediente fundamental que é o seguinte, é o coletivo Tatu. Sim. Né? Que a gente teve um coletivo de mídia independente que a gente filmou as manifestações de 2013. E a gente filmou... A gente tava lá, se esbarrou muito. E a gente tava filmando para fazer um documentário. E a nossa câmera era uma das câmeras que mais tinha entrada nos movimentos, no plural, como um todo. Né? A gente não integrava nenhum movimento. A gente foi convidado para fazer parte de muitos deles. E a gente sempre fez questão de, não, a gente já está aqui como câmera. Né? Mas se confundia muitas vezes a nossa imagem de quem estava filmando com o que estava sendo filmado. Né? Então, assim, muita gente tratava a gente com os black blocs. Né? Gente, nunca quebrei nada. Eu estou ali filmando, muito bem posicionado com a minha câmera, né? Mas é isso, ponto. Então a gente andava com capacete, com colete e tal. E esse imaginário
ele pegava mal pra gente. E Uma vez rolou o boato, né, de que os irmãos Carvalho iam invadir um setor lá da PUC com outros alunos. E o professor chegou a falar, se eles entrarem aqui, eu vou dar garrafada na cara deles. Né? Aí chegou na gente sentado assim na sala de aula. Falei, quem é a gente? Gente, Eu? né? Assim, o nível que chegava a imagem que se forma, sabe? Sim. Mas era uma época muito agitada, assim, né? Assim, a gente via essa imagem, às vezes eu olhava assim, imagem legal, assim, entendeu? A gente também, sabe? Era uma confusão de coisas. Mas esse era o principal ingrediente, eu acho, que fazia com que o nosso, enfim, imaginário do nosso entorno era de risco. E quando vocês ganharam ainda como estudante, né? Imagino que vocês já tivessem passado ali por diversas e diversas ocasiões e coisas. E quando vocês ganharam o primeiro prêmio ainda como estudante, deu pra lavar a alma um pouquinho ou não? Deu pra lavar. A gente lavou a alma muitas vezes na vida, assim, isso que foi a verdade. Assim, essa vez, outras vezes, sabe? Porque eles poderiam ter freado a gente ali, né? Mas acabaram não freando, né? A gente nunca voltou com uma resposta que é toma, né? Nunca voltou assim, né? Mas por dentro a gente sentiu uma... Mas aquela satisfação pessoal de você falar, caralho, me lavei, consegui, moleque. Foi com certeza. Irado. E como que foi a base familiar de vocês? A mãe, o pai ali, vocês tinham ali, eles ali apoiando, vai meu filho. Durante esse Porque, tempo, né? pelo que eu entendi, vocês já nasceram com esse dom, né? Desde criança vocês já estavam ali escrevendo e tal. Então vocês já nasceram com isso. E como que foi na vivência de vocês, a família de vocês, a base? Isso é engraçado, porque talvez até dialogue com a arte. Basicamente, a gente nasceu numa família branca, mas a nossa mãe, que terminou com, na época, o marido dela, ficou com um homem que era negro, teve a gente, gêmeos, ela já tinha 2 filhos, e depois ela voltou pro marido anterior dela, né? Estava numa pausa. E quem assumiu a gente foi um italiano, né? De olhos azuis, né? Como pai, e ela, mãe. E o fato é isso, raspava nossa cabeça, tipo, semanalmente, o cabelo não crescia, ele raspava, né? Que daria pra ver que era crespo. E a gente foi chegando com 7 anos e já rolava a situação de, eles são, tipo, vizinhos, são adotados, sabe? Rolava um estranhamento, porque claramente não era daquela família, né? E não tinha, né? Enfim, tinha esse pai. Aí nossa mãe contou, olha, o pai de vocês é outro. O pai de vocês é o rapaz que veio outro dia para consertar a TV não estava quebrada, ele veio só para conhecer, e é ele, inclusive a situação que inspirou o nosso último curta, que é o Eu, Minha Mãe Wallace, que o pai chega pra conhecer a menina fingindo que vai consertar a geladeira, né? A gente falou, o pai é esse. Tá, vamos lá. Aí foi toda uma questão judicial pra assumir, pra pagar a pensão, enfim, aí depois desapareceu no mapa. Então tinha um pai, deixou de ter, teve, ficou a gente, né? Então era mãe, 2 irmãos, né? E a gente acabou criando um mundo muito nosso, né? Nossa mãe falava que quando a gente era pequeno a gente falava uma língua que ninguém entendia, né? E era uma coisa só a gente falava, a gente se entendia e ia, né? De psicólogo para a gente estava começando, o nosso português estava ficando defeituoso, né? Porque a gente estava nessa mania de se entender numa coisa que não era Só no português. linguajar de que vocês. irado. Cara, criaram um dialeto. Então, a gente mesmo. sempre fala a mesma língua, assim, de alguma forma, a gente está Que sempre nessa incrível. comunicação. E acabou que nessa brincadeira toda a gente criou um vínculo muito forte, né? A nossa irmã também, foi embora também e tal. Então, tipo, as pessoas, a família meio quebrada, né? Como muitas famílias brasileiras. E no final das contas, sabia que tinha um lugar que não ia ser quebrado, que era aqui, né? Por mais que não houvesse um cordão umbilical e tal, estava eu com ele estava comigo, a gente ia, a gente brincava, criava arte, criava o nosso mundo, né? Até quando deixava para jogar bola, né? O professor não deixava ele jogar junto lá no roxo, porque a gente saía jogando, a gente sabia, ele falava, cara, você sabe que ele vai para lá, que ele vai para cá, vocês não tocam para ninguém e faz o gol, acabou isso, acabou nada. A gente sempre criou uma conexão muito forte. Mas acho que foi justamente desse contexto familiar. E a gente usou isso no nosso trabalho, que a gente trabalha junto até hoje. Inclusive, muitas histórias que a gente conta são de melodramas também familiares a partir dessas experiências que a gente teve. E vale dizer também que a gente teve pessoas que nos apoiaram muito, como nossa mãe. Falou, cara, vai pra faculdade, se não ganha dinheiro é mais gasto. Ninguém foi contra. Teve gente contra. Teve tia que foi super a favor, teve tia que foi contra, teve outras pessoas que foram muito contra, né? Mas no final pesou a nossa vontade combinado com a nossa mãe. Isso. Que é isso, faculdade você não ganha dinheiro, mas precisa de dinheiro, mas tudo bem, vai lá, é o que você quer? Vai. Tem gente que falou, vai fazer isso, vai dar errado, se bater na minha porta depois, eu não vou abrir, né? Mas é isso, no final das contas, a mãe tinha o principal lugar. E ela falava, eu vou segurar a onda, meu filho vai estudar, entendeu? Porque eu tô vendo várias pessoas aqui ao redor que acabam ali na boca, papapá, porque não teve, e que tente, eu seguro a onda. Entendeu? E a gente foi. E não só deu certo, como a gente ganhou uma grana boa na Globo e pôde ajudar essa mesma família.
Então, assim, pra gente tá resolvido o assunto. Lavou a alma de novo, né, moleque? É isso. Pô, A vida é dá, sobre isso. dá pra trabalhar, dá pra abrir uma lavanderinha, né, moleque? Vive lavando, não. Mano, mas é uma pergunta fútil, que aqui a gente fala de tudo, mano. Aqui a gente não tem muita... Esse negócio, então, de conexão de gêmeos, vocês acreditam total, então, que vocês estão unidos como um em carne? Total. Cara, Sim. é louco pensar que tu, na barriga, tava com outra pessoa, assim. Cara, tu já nasceu, tu foi formado, aqui tu nasceu, tu foi formado. Assim, tá junto o tempo todo. Aí ela tem essa coisa, já sonhou, não sei o que, já teve casos assim bizarros, né? Vai Entre ser o nós. mesmo sonho no mesmo dia. Mesmo sonho, O mesmo dia. mesmo sonho, o mesmo dia? Mesmo sonho, mesmo dia, bizarro. Caraca, Não irado. pode nem né? ter aquele negócio, nasci sozinho. Não tem Pois isso. é, eu não nasci dá. sozinho. O primeiro som que eu ouvi foi o coração dele. E vice-versa. Verdade. Aí, que lindo. Aí, corta aí, moleque. Depois tu faz um corte disso aí. Mas na vida as coisas também se perdem, né? Porque, É. né? Sim. Mas a gente manteve e construiu. E isso, a gente acabou jogando isso pro trabalho, com objetividade muito grande. Sendo que o nosso trabalho é o nosso sonho. Então, assim, a gente vive o sonho junto, a gente ganha o dinheiro junto, a gente realiza. Se a gente vai ter um fracasso profissional, vai ser junto, se vai ter o sucesso, vai ser junto. Então, assim, uma conexão realmente Incrível. se mantém A muito vida forte. inteira. E, mano, eu sempre faço essa pergunta pra todo mundo que eu acho que é uma coisa acho que todo favelado sonha um dia, né, mano? Ah, mano, vou ganhar meu dinheiro. O que que vocês gastaram o primeiro dinheiro que vocês ganharam, brother? Comida, meu irmão. Comida. Assim, olha, quando a gente foi contratado pela Globo, a gente não tinha nem aquela carteira azul de trabalho, mano. Aí falou, ih, contratar, caraca, peraí, não tem onde assinar esse negócio, né? E aí a gente foi lá, fez, mas a gente não tinha perspectiva de trabalho e realmente de ganhar dinheiro. E aí a primeira coisa que eu cheguei pra minha mãe e falei, ó, vou ajudar em casa, tá, mas uma coisa eu quero pra mim agora, eu quero comer bem, tá? E aí eu, pô, comecei a ter sucrilhos no café da manhã, iogurte, o sucrilhos do leãozinho, tá ligado? E eu fazia questão de encher a mesa, cara. Eu costumava fazer o café na cozinha, não, agora eu vou pra minha mesa, que nem novela de Manuel Carlos, cheio de comida aqui, eu vou comendo. Mano, em 5 meses eu contei, eu engordei mais de 10 quilos. Em 5 meses, comendo comida, tá ligado? Eu saí de 56 quilos, passei de 70. Agora eu tô com 80, entendeu? Comida. Mas eu acho que isso traz uma visão muito forte do retrato do povo brasileiro mesmo, da favela, sabe qual é? Porque eu acho que é isso, mano. Acho que o primeiro dinheiro, eu nunca ganhei, assim, um dinheiro exponencial, digamos assim, um dinheiro muito, grande, digamos. Mas eu acho que é isso, mano. É tipo assim, você, pô, agora eu posso ter aquilo ali que de repente me faltou em algum momento, sabe qual é? De tanto tu comer aquele teu pãozinho com manteiga, pá, margarina, tu não. Hoje eu quero, pô, mamão com aveia e pá. Granola. Isso acho que isso retrata um pouco. Por isso que eu sempre faço questão de perguntar, mano. Porque acho que todo pobre, todo favelado, ele sonha com o que ele vai fazer no dia que ele tiver grana. Tu não sonha não, Tatá? Tu nunca sonha Com assim? certeza. Teu brechó da vida, pô, o brechó hoje vai dar bom, que a Tatá tem um brechó bolado. Tem um brechó. Um brechó bolado. Mano, hoje deu bom pra caraca, explodiu. O meu brechó saiu, sei Eu lá. vou no mercado e vou comprar um café da manhã regado. Agora seguindo o exemplo dos irmãos. Mas vamos falar assim, quando que saiu, tipo assim, eu imagino que a mãe de vocês deva ter algumas matérias, uns recortes de vocês, né? Porque minha mãe, mano, qualquer coisa que sai no Instagram, ela tira um print lá, ela bota algum bagulho, conta. A mãe de vocês tem essa brisa também de... Não sei, nunca perguntei. Jornal físico, acho que não, mas todos os prêmios que a gente ganhou, ela confiscou e tá tudo com ela. Tá tudo com ela, Lá tá tudo no guardado com ela. quarto dela, Imagino na que ela- prateleira. Eu imagino que ela deva ter esse orgulho também. Sim. E qual o lugar, assim, o prêmio que vocês mais têm aquele carinho? Porque eu acredito que todos devam ser especiais, né, mano? Mas acredito que vocês falam, porra, esse aqui... Tem um que eu acho que é muito especial, que é o de Brasília. E não só pelo prêmio, é um festival importante, mais tradicional que tem no Brasil. Na época, a gente ganhou, foi a 50ª edição do festival. E a gente pegou o Candango, que é o nome, levou pro Morro. A gente ganhou 2 vezes o festival. Aí na primeira, a gente chegou e bateu uma foto. Bora bater nossa foto. E, pô, no geral, a galera bate a foto do Candango no tapete vermelho, aquela formalidade, né? Sua importância. A gente falou, bora, a gente colocou no chão da laje, deu uma sarrada. Bom! Uma sarrada. Aí saiu lá no Globo o negócio, né? E acabou. Era o intuito, mas pô, a foto acabou rodando muito e ajudou a marcar a nossa passagem lá muito forte, né? Então acho que por conta da repercussão, né, foi esse prêmio. Eu vou vocês mostrar a foto pra ganharam? vocês. Eu vou Ai, mostrar a tudo. foto da sarrada pra gente. Aí. Vocês pediram mais fotos, né? Mais 7 fotos. Uma das fotos que a gente tinha mandado era dessa sarrada. Enquanto ele busca, só citando então que no ano seguinte, a gente também ganhou lá, aí ele tava subindo o morro com um prêmio engraçado, né? Tem a ver com o que a gente tava falando antes, né? Mostra aí. Que incrível! E lá de Salgueiro. Salgueiro. Não me peça pra pular assim de novo meu joelho, não. O joelho não aguenta mais.
Mas depois que ele tava, no ano seguinte, a gente chegou também lá em Brasília. Conta tudo, né? A polícia achou que fosse... No segundo ano, eu tava indo pra mesma laje pra bater o prêmio, botei os candangos na bolsa, assim, né? E a base deles é quadrada, né? Então fica assim, uma marca quadrada. Sim. Sendo que um flashback, né? No festival, um de debate que a gente teve lá, é a dificuldade de fazer filme em favela e transportar equipamentos. Porque muito facilmente a polícia pode confundir com uma arma. Então, assim, tripé, a gente enrolava em saco de lixo. Ou andar com tripé aberto, pode ficar uma metralhadora por conta de tripé. Né? Exato. Então tinha que ter esse cuidado para não confundir. E muito ironicamente, a gente ganha o prêmio lá no festival. Quando eu volto com os prêmios na bolsa, a polícia me para achando que eu tava com arma. Assim, olhando, parecia uma arma, um cruze, sei lá, assim. Né? E aí, na parede e tal, revistou tudo, pegou o prêmio. Eu falei, cara, eu faço cinema, eu sou diretor de cinema. Eu tava meio, já nesse dia, tava meio abusado. Ganhei Brasília. Não, Ganhei Brasília, pela segunda vez. Então, pô, Respeita. eu sou diretor de cinema, cara. Fiz cinema, isso aí é meu prêmio. Ele ouviu assim, diretor de cinema, e ele parou 2 moleques, não tinha nada a ver com a coisa pra revistar também. Falou, ele faz cinema, cara, aqui do Morro faz cinema. Aí ele pegou o prêmio e duvidou. Começou a tentar abrir o prêmio pra ver onde tinha droga, Tinha alguma alguma coisa, né? coisa. Aí ele não acha nada, ele fecha, fala, toma, eu vou ver o prêmio. A gente foi lá e bateu o prêmio, colocou umas esponjinhas na cabeça do prêmio para parecer um black, né? E bateu na mesma laje a foto lá. Né? Mas o prêmio confundido também com arma, enfim, algumas das dinâmicas, desafios que estão filmados dentro do Incrível. favela. E quais foram os trabalhos que vocês ganharam esses prêmios? Chico, isso. Foi um que a gente fez na faculdade ainda. Era um filme que, enfim, nesse contexto a gente estava no coletivo Tatu e tal, querendo encontrar outras formas para colocar numa tela o que a gente acreditava. E era um filme basicamente sobre... Tinha a temática a violência contra a juventude negra, a redução da maioridade penal, que era muito discutida na época, fé, né? E é basicamente a história de uma mãe que precisa defender seu único filho, que vai ser levado preso preventivamente pela polícia. Ela precisa fazer de tudo e o que ela consegue fazer no final é superar a própria realidade, né? E sonhar, e a solução que ela tem para o desfecho é onírica, né? Esse foi o primeiro, foi o Chico. Maneiro. Mano, eu me remeteu assim, que vocês falam. É só essa semana eu tomei 2, mas no mês acho que eu já tomei uns 4 enquadros assim meio violento, tá ligado? Eita. E isso acho que a galera às vezes não consegue enxergar. Eu tava lembrando. Falei, mano, como é difícil, né, brother? Tipo assim, o que a galera fala que a gente tem que ser 10 vezes mais, 20 vezes mais do que os outros. Porque é difícil, mano. Tu fica imaginando, cara, que tu ganhou um prêmio e tu está chegando em casa orgulhosão de ter ganhado aquele prêmio e tu passar por uma situação dessa, tá ligado? Mano, só esse mês eu tomei 4 enquadros violentaço, brother. Que eu falei, que isso, mano? Calma, pra que isso tudo? Pra quê? Tá ligado? Eu tava de boa, tava voltando pra casa de moto. Então, mano, a galera acho que às vezes não consegue ter essa dimensão que é mais difícil, que nem tava falando, mano, como é que desce no morro num dia de chuva com vários equipamentos como? Bolado, de caro, que custa de repente, pô, muita grana. E se um equipamento daquele quebrar, tu não vai ter a grana pra tu ressarcir ele. Então, acredito que vocês devam ter vivido várias questões. Mas, além desse lance de estar voltando para casa com prêmio, agora vamos falar assim, teve alguma outra questão que te marcou de fato? Assim, porque quando o Jonathan chegou aqui, ele falou que ele chegou a ser agredido pelo policial, depois o policial pediu para tirar uma foto com ele, tá ligado? Sabe qual é? Então, muito doido. Teve alguma questão que tu falou, mano, essa foi a maior questão que eu já passei, assim, isso aqui me marcou de uma maneira, tanto pro bom quanto pro ruim, tá ligado? Tu acha que tem uma história específica, assim, que retrata essa dificuldade da favela e tal? Tem, mas eu tava errado. Tem. Vamos ver. Caramba, assim, teve. Assim, aquele me marcou, esse dia me pegou legal, tá ligado? Né? Esse dia, a gente fez esse trabalho de mediativismo, né? Uhum. E aí a gente tinha um ímpeto, assim, às vezes muito exagerado, de deu merda. Vamos pegar a câmera e filmar. Né? A gente nunca sabia quando a gente ia usar alguma coisa pro nosso documentário e tal. E aí um dia tava na rua e teve um morro X, que teve geral queimando o ônibus, tava o Bop esfaqueou geral, um cara lá em cima. E aí eu pirei que ia filmar aquilo, né? Você vê, não tô assim, fica em casa, cara, vai pra onde você tava indo, né? E aí eu fui lá em cima, filmei e tal, e levei um enquadro do Bop violento na viela, assim. Nesse dia eu falei, eu vou rodar. E viela cega pra um lado, cega pro outro. Tu ainda entrou no morro de outra facção. Tava nem em casa. Tudo pela arte, moleque. Olha, tá vendo? Aí eu falei, fudeu, mano, fudeu. Aí eu tive que vazar, assim, lá pegaram meu celular, tal, esvaziaram tudo, né, porque eu tinha filmado eles, né, tinha filmado a polícia, a cara deles, tal. E aí esse dia eu falei, pô, não, parei, assim. Foi a última vez, inclusive, que eu filmei alguma coisa relativa ao coletivo Tatu, foi nesse dia. Foi nesse dia, eu falei, não filmo mais nada disso, assim, vamos fazer alguma coisa
Acho que eu não quero mais isso, não. Acho que eu não quero mais entrar por esses caminhos, não. Mano, tu tá falando do coletivo Tatu, assim, é algo muito marcante. Já falou algumas vezes. Pô, mano, conta um pouco como eles ajudaram vocês a, tipo assim, se jogar mais. Conta o que é o coletivo Tatu pra galera saber também. Se tiver o @, joga aí também nas redes. É isso, no contexto de 2013, 2014, foi todo mundo pra rua, com todas as visões políticas diferentes, pra lutar por coisas diferentes. Às vezes as pessoas também não sabiam exatamente o quê. Mas a gente foi também com esse intuito de fazer um documentário. E quando a coisa foi esvaziando, né, a minha leitura hoje olhando para trás, né, que o que ficou muito de uma galera que era também de favela, né? Você descer na rua cheio de raiva, de um monte de coisa que você citou agora que você passa, você vai poder levantar sua câmera, gritar que aquilo é absurdo, você não vai tomar um tiro de fuzil. Não corre esse risco, né? Tinha um poder ali, né? E a gente estava munido disso, né? E se sentindo todo mundo muito grandioso, a galera de favela, né? E a gente estava com muitos, né? E a gente estava filmando todos os absurdos que rolavam. O nosso intuito era justamente, a gente quer melhorar o mundo, né? A gente quer usar a câmera para isso, para as coisas que acontecem no nosso mundo, que não aconteça mais. O que aconteceu foi que a gente começou a se arriscar de maneira muito grande, né? E correr até, assim, realmente, assim, risco de vida nesse caso, em outros casos, assim, né, de histórias que estavam sendo contadas, que a gente... Já pegou tiroteio, né? Tiroteio, mano. Pistola de lá, fuzil de cá, eu no meio atrás do carro. Imprensa com colete balístico, mas a gente não tinha nosso colete também. De paintball. Paintball. Né? E eu olhando, paintball, capacete de bike, né? Filmando, querendo mostrar que absurdo que tinha matado uma grávida numa operação policial. Enfim, já fomos chamados formalmente para ir depor como testemunha, chegar lá, bando de polícia na porta, volta pro morro, e o Bato correndo, estão falando aí que vocês trabalham fazendo tal coisa. Aí a gente olhou aquilo e falou, esquece. Né? A gente não é herói do mundo, sim, nunca seremos, e nossa mãe não vai ficar sem filho. Né? E a gente percebeu que tinha outras formas de contar a história, de discutir os temas que a gente queria discutir, de fomentar olhares, e mais do que do ímpeto adolescente, que eu quero trazer a verdade, contar, perceber também que a gente não é dono de verdade nenhuma, mas que a gente tem um bando de quietude, que a gente quer discutir isso daí, fazer as pessoas discutirem, e olhar e falar, cara, vamos usar as ferramentas da ficção, né? Do teatro, do cinema, para fazer ficção, né? Falar sobre determinadas histórias e fazer com que as pessoas pensem o que quiserem, reflitam o que quiserem, mas fiquem angustiadas, saindo de alguma forma do seu lugar de conforto para pensar o mundo. Ninguém precisa, quer dizer, a gente não precisa morrer por causa disso. Entendeu? Exatamente. Aliás, a primeira vez que eu botei dread foi por esse episódio que eu contei. Uma semana depois eu falei, cara, quero me disfarçar, cara. Peguei as roupas que eu usei fora e meti o dread. Tudo bem que, coitado dele, né? Minha cara, o pipi aqui, ó. Parado. Irado. Tem alguma obra de vocês que foi inspirado ou na vida ou em algum momento que vocês já passaram? Tem o Eu, Minha Mãe e o Wallace, que é isso do pai. História, né? E que além disso, que só faltou dizer que no dia, o nosso pai biológico, ele bateu uma foto com a gente no espelho. Sim. Né? Ele tinha ido consertar a TV, só que essa foto do espelho foi batida com flash e tem um grande burrão, né? E essa foto tem no nosso filme também. Que né? incrível. Então o filme é sobre um outro contexto, é um pai que precisa ir para o Nordeste, ele vai fugir da cadeia por alguma razão que a gente não sabe, e o objetivo dele nesse filme é, eu quero levar uma foto da minha filha, que eu nunca conheci estando preso, e que não sabe que eu vou para lá. Então o filme é sobre essa fotografia, que também é uma referência. Mas enfim, a gente vai olhando em outros lugares da nossa obra, a gente sempre vai encontrando algumas coisas, que a gente vai falando, caraca, lá, que um terapeuta não ia dizer disso daqui, sabe? Então assim, em vários lugares, é muito normal pra gente. Mesmo que ali escondidinho, às vezes ou outra, tem alguma coisa que retrata a vida de vocês ali em algum momento. Então, dentro da ficção. o processo de criação de vocês é a base ali da vida, E isso também, porque a realidade, né? Porque a gente passou a olhar para as pessoas ao redor. Por exemplo, o nosso padrasto tinha uma sobrinha, a gente se inspirou nela para fazer a personagem do Chico. Entendeu? E muito disso se conecta com aquilo que a gente falou da lista de 100 filmes que a gente fez. Né? Porque a gente fez essa lista de 100 filmes e alguns filmes a gente falava, isso é legal, mas nesse momento que a gente começa a se questionar politicamente, a gente começa também a não se reconhecer em alguns filmes e alguns clássicos. Né? E a gente começou a entender que a nossa referência, que cresceu sendo Sessão da Tarde, Telecine Gato, que a gente tinha, sabe, pastelões, a gente passou a olhar, cara, a nossa favela pode ser referência. Não é nenhuma filmografia de alguém, de X ou Y, é a favela. Então, assim, por muito tempo a gente passou a tirar do mundo real
as referências principais que a gente queria para construir linguagem e narrativa, né? Claro que não dá para ser só isso, né? Depois a gente também fez um exercício importante de encontrar a filmografia brasileira de periferia. Foi fundamental para a gente crescer e amadurecer como artista. Mas a primeira coisa que a gente fez foi, cara, a gente tá num prato cheio de coisa, que é a favela, vamos olhar aqui pro redor. E a gente ia catando. Não, o engraçado é que, tipo, pô, quando a gente fala de favela, a galera geralmente imagina isso aí, gente. Tiroteio, morto. E, pô, vocês trazem um olhar mais humano de histórias que acontecem aqui todo dia. Gente, a favela, você que tá de fora do nosso Rio de Janeiro, mano, é um lugar como qualquer outro, onde tem vida, onde tem pai, mãe, avó, criança correndo na rua, criança andando de skate, tem em qualquer outro lugar, entendeu? Não é só tiroteio. Então, acho muito importante esse lance da gente trazer um pouco mais de humanidade e não mostrar... Não que não tenha, né, mano? A gente tem nossas peculiaridades dentro da favela também, nossas nuances ali, nossas mazelas, mas a gente tem muito mais coisa boa pra mostrar do que coisa ruim, né? Eu acho. A favela é um lugar com diamantes, né? Alguns a ser lapidados, mas temos referências aqui disso, então... E uma parada Realmente. que no Eu, Minha Mãe, a gente também resolveu fazer, que é um filme que se passa todo dentro de casa. É um melodrama caseiro, né? E também partiu de uma conversa que a gente teve que, assim, a maioria dos filmes, principalmente os mais populares, né? Eles passam nas vielas. A viela é o atrativo do audiovisual brasileiro, porque na viela que vai ter um confronto. Sim. Você para pensar nos principais filmes do audiovisual brasileiro que se passam dentro de uma cozinha de favela. Ali no sofá. Um mãe e um filho no sofá. Caraca, a gente vai ser difícil. O tesão é na viela. Essa câmera que passeia na viela e vai, e o campo e a laje, e o helicóptero que sobe da viela. Esse é o imaginário. Então a gente também queria, e a gente faz esse exercício ainda, de tentar olhar mais para a parte mais caseira, sabe? Onde a vida acontece. As pessoas não vivem na viela, pô. A gente vive na nossa sala, a gente também tem sala, cozinha, por quarto, né? Então é uma tentativa também de flagrar esse lugar de uma forma diferente. Você acha que é quebrar um estereótipo, talvez? Sem dúvida alguma. Vale dizer, claro, que enfim, diretores e diretoras de periferia têm feito esse exercício, né? Mas a gente quer que esse exercício nosso não fique apenas para quem pode ir no festival, Sim. sabe? A gente quer que ele ultrapasse isso. Então é legal tentar propor isso para um grande cinema, uma grande televisão, para que essas histórias cheguem na viela aqui do lado. Na casa aqui do lado, que ela possa na sua televisão de noite ligar a TV e ver uma história de alguém que, como ela, tem uma sala. Tem uma cozinha Parece com você, né, mano? Isso. Parece com você, de certa forma, se vê dentro Isso é de importante. uma telinha. É. Mano, vocês sabem das dificuldades que vocês passaram, e eu acredito que vocês imaginam que muita gente também quer fazer arte e viva dessas dificuldades que vocês passaram, e eu fiquei sabendo que vocês têm um projeto social, né, voltado para ajuda. Como é que é? Conta um pouco desse projeto social, de como ele surgiu, de como ele ajuda as pessoas, qual a visão de vocês de mundo disso, que eu acho importante pra galera. Eu sou um fã de cinema. Se você fizer o exercício comigo, eu tô fudido. Não vou conseguir. Dos 100 filmes ali, não vai dar pra mim. Mas eu gosto muito de um cinema, gosto muito de um filme, gosto muito dos filmes que retratam essa história da favela. Então, eu sou um amante disso. Eu sou um amante desse cara que quer entrar nesse meio do audiovisual. Eu gosto de cinema, gosto de roteiro. Fico vendo o Luciano Vidigal, que foi uma inspiração. Incrível, Depois eu fiquei ali incrível. vendo os trabalhos do cara também. Então, conta um pouquinho pra gente como é que é esse projeto social, como ele serve pra atrair os jovens ali, a tirar dos caminhos errados ali através do cinema. Sim, o projeto que a gente criou foi no ano passado, teve uma edição só, mas está em via de fazer outras, que é o Direção para a Favela. E é um curso de direção cinematográfica voltado para moradores de favela exclusivamente, né? E ali o foco é um foco estritamente técnico, né? A gente também chama convidados que podem trazer as suas subjetividades técnicas, porque né, a gente é fã da ideia de que o saber ele é múltiplo e no choque aqui a gente vai criando outra coisa, né? Então, outros também vêm para contar, mas na crença de que, cara, a gente olhou a nossa trajetória, né? A gente precisou de muita estratégia política, né? Isso, a gente passou pela PUC, passou, né, pela Globo, você não pode sentar numa mesa como está sentado aqui, pô, e trocar uma ideia. Dependendo do que você está sentado, é aqui, Total. infelizmente, se você quer voltar, né? Você quer sentar e falar do seu jeito? Talvez você precise primeiro sentar assim, depois você ganha o seu espaço para fazer estratégia, sabe? O que você faz aqui, onde você se coloca, o que você defende, né? Como você se defende para quem é superior, para quem sabe, o lugar ético e sério que você coloca, assim, é muito estratégico. Teve filme que a gente fez, por exemplo, né, o Emmanuel Aço, porque ao invés de ir embora do Festival de Brasília, no primeiro, né, quando chegou o Chico, ao invés de ir pro bar comemorar com as pessoas, a gente ficou fingindo que ia embora, tipo, no hotel, com a malas, uma hora ali, fingindo que embora, não, vai passar alguém, a gente fala e tal, babá. E nessa brincadeira, a gente com o produtor, Eugênio Pulpo, da Eco Produções de São Paulo, a gente trocou uma ideia
e falou, bora fazer um filme, né? A gente fez o Emanuel Aço, que voltou lá no ano seguinte e acabou ganhando o prêmio e fez com que a gente fosse pra Globo. Ou seja, a chance é uma. Mas além disso, da garra, do que for da estratégia, a técnica. Né? Porque realmente, quando você sentar para fazer aquilo, tem que fazer 10, tem que fazer 15, tem que fazer 20 vezes melhor. E aí, infelizmente, não tem o baúba, não dá tempo da gente pegar, olhar o nosso prêmio e falar, ah, que maravilha. Ficar, não, mano, joga na gaveta, esquece ele. Né? Olha pro espelho, fala o que eu tenho que fazer melhor, onde eu tenho que corrigir. Olha para quem faz melhor do que você, porque são muitos. Tenta chegar lá da sua forma. Né? E por isso a gente fez uma aula assim, que era no curso, né, extremamente técnico, técnica de direção, técnica de roteiro, técnica de construção de set, das relações humanas, né, para dar o máximo possível de ferramenta para as pessoas também trilharem seus caminhos, sejam esses caminhos quais forem. Sabe? Entendi. Então teve uma edição, né? E vocês pretendem fazer outras aí, né? Sim. Caraca, mas isso sempre foi muito pensado de vocês? De, tipo assim, a posição estratégica no mercado social sempre foi pensado? É algo de vocês? Sempre, qualquer papo que a gente vai ter com qualquer pessoa, a gente resenha antes, assim, qual é a postura que a gente vai ter, por onde a gente vai passar na conversa, como a gente deve se postar, como a gente deve parecer, sabe? Quando a gente entrou na Globo, principalmente, assim, a gente tinha muita preocupação disso, porque é isso, se a gente ficar muito aqui embaixo, vai parecer que, poxa, a gente não sabe nada, sabe? Vamos respeitar todo mundo, não vou falar nada, sabe? Não dá pra ser isso. Agora também não dá pra ser assim, pô, tudo que eu penso, que eu falar, lá, Tito Abusado. Soberbo. Entrou agora, já quer sentar na janela, entendeu? Então, assim, a gente tem essa qual é a roupa que a gente vai usar? Uma reunião, vídeo chamada com o chefe. Qual é a roupa? Sim, total. Tudo isso a gente conversa para se comunicar e ter a postura que a gente acha que o mundo deve ler a gente, porque a gente sabe que o mundo estará lendo a gente. Nós não somos pessoas que, passaram. Não, o mundo vai ler como a gente se posiciona. Nos festivais, a mesma coisa. Qual é a nossa postura nesse festival? Vai ser aqui? Vai ser... No início era sempre a frontossa, né? Porque a gente vamos lá, pá. E depois, não, calma, cara. Mas entender como que a gente entra, né, dentro do mercado. Nunca fizemos nenhum encontro, nenhum debate, nenhuma reunião de trabalho, nada, absolutamente nada, sem fazer uma pré-reunião sobre alinhamento de qual seria a nossa postura, para onde a gente passaria e criar hipóteses. Mas se fulano vier para lá, a gente faz isso. Mas se vier para cá, a gente vai por aqui. Tudo. Para a gente poder ter o máximo de domínio possível da coisa e jogar o jogo. A gente sabe que no final das contas, a gente ia ter menos carta. Então a gente precisaria o quê? Antever. Se a gente antever, a gente pode conseguir jogar. Isso foi, olha, na nossa história, foi mais importante. Sim, conseguir fazer esse jogo. Tipo um xadrez, né? Ali, ó, se ele vier pra cá, a gente vai pra lá. Se vier pra cá, a gente vai pra lá. Tipo um joguinho. Então sempre foi muito, isso é importante. Né? Vocês estão tendo a aula aqui, gente. Vocês têm que, pelo amor de Deus. Quanto mais dentro do mercado, mais isso é importante. Então, sempre foi algo muito pensado e muito calculado por vocês, essa postura. Porque é maneiro, mano, também. Porque é algo que eu me preocupo extremamente. Porque, mano, a primeira imagem é a que fica. A galera fala que não, mas de repente, você pode até mudar posteriormente. Mas para você mudar algo que já a pessoa já criou de você é muito mais difícil. Então, acho essa postura aí... É importante. Importantíssima, digamos assim. Vem cá. Quero saber, assim, qual foi o momento mais importante da carreira de vocês que... Foi aquele momento que vocês se sentiram representantes do cinema brasileiro. Que vocês olharam e falaram assim, caraca, olha onde a gente chegou. Tá boa, hein? Isso, essa, né? Tantos momentos, né, que deve ser difícil escolher só um. Porque a nossa trajetória foi muito pautada antes da Globo, em festival. E festival, mal bem, é um circuito elitizado de festival, né? Não é a favela que vai lá ver, não são os pobres que vão lá ver. Não à toa, a gente, antes de fazer cinema, a gente ficava assim, eu não quero esse negócio, porque não é pra mim, né? E quando a gente foi pra Globo, acabou sendo uma janela maior. Lá a gente ficou, a maior parte do tempo, dos anos que a gente ficou lá, 6 anos, não sei quanto tempo a gente ficou fazendo, desenvolvendo uma malhação, que ia ser a última malhação a ir pro ar. Mas aí, antes de ir pro ar, ali no contexto da pandemia, aí teve uma questão financeira lá, que a Globo tava mudando, entenderam que era melhor não existir a faixa de horário por questões de matemática. E não, a gente já tinha cidade cenográfica, a gente já tinha elenco, tava tudo montado, né? E ali a coisa não foi pro ar, né? Mas apesar de não ter ido pro ar, na época gerou uma discussão muito grande também sobre a obra que seria feita, porque vazaram, né? Então algumas informações estavam ali, nem todas verdadeiras, né? Falaram que ia ter 70% de elenco negro. Isso nem estava definido, né? Mas ia ser realmente uma maioria, seria Malhação mais negra que já fizeram. Possivelmente, assim, ponto. E aí a discussão que surgiu muito no Twitter e tal, né? Era justamente, nossa galera, quando vai fazer, quando chega na hora, e tipo, quando vazaram a informação de que seria a nossa malhação, foi 2 semanas antes do cancelamento.
Então ficou um clima, as pessoas pô, acabaram de falar, tem malhação de favelado. Então, o que as pessoas falaram não foi o nosso posicionamento, né? Mas o debate foi, isso que acontece quando é a nossa vez, tá vendo? Aí, acabam até com a novela, né? Mas ali gerou-se uma discussão em torno do lugar de espaço e tal, para fazer as coisas. Eu responderia isso assim, porque tem alguns momentos, a gente já fez muita exibição do filme, naturalmente, e às vezes a gente recebe uns feedbacks que eles são assim, atravessam você, sabe? E aí eu acho muito legal quando sua obra encontra o público. Eu acho que nesse momento eu usaria dizer, nossa, ali eu me senti o representante do audiovisual brasileiro, sabe? A gente já exibiu em Degas e em outras situações de que mulheres, mães que tiveram seus filhos vitimados pela violência, viram e assim, se emocionaram, se chegavam pra gente pra agradecer pelo conforto oferecido pelo filme, sabe? E foi algo que a gente trabalhou desde o roteiro, é o que a gente queria. Sim. E você vê o filme, mais do que chegar na pessoa, você vê o teu filme tocar a pessoa, abraçar a pessoa, sabe? Mexer com ela, oferecer um conforto. Ali eu acho que você, como realizador, olha e fala, é isso aí que eu quero fazer, sabe? De vez em quando eu tenho que fazer um bagulho ali que não vai transformar ninguém. Mas ali eu acho que tu se sente assim, rei do audiovisual, sabe? Sim. E comentário nesse caso era muito forte, porque é um projeto que, enfim, a gente fez no contexto da PUC, e à época o professor falava sobre a nossa protagonista, né? Essa personagem vocês têm que mudar. Ela é a vilã da história. Que era uma mãe, como muitas mães de favela, era uma mãe muito dura, muito assim, gritava, xingava, né? Para proteger o filho não ir pro caminho que estava ali, né? Na beira dele. Ele não conseguia compreender isso. E aí, tipo, fazer o filme da forma que a gente pensou, conversando com a atriz querendo manter aquilo. E, pô, a gente recebia nos lugares, as mães chegarem, olharem para aquela personagem e falarem, cara, sou eu. Chorando, sabe? O filho virar e falar, caralho, minha mãe. Ai, se eu tivesse ouvido. Pô, é isso, sabe? Ganhar um prêmio é até legal, né? Mas tu sentir, pô, mudando ali o pensamento ali de alguém deve ser realmente muito... Mano, mas onde vocês querem chegar, brother? Aquela minha pergunta, cara. Eu quero saber Aqui onde vocês querem chegar, irmão. Porque, tipo assim... Gostaram tanto, né? Exatamente. Onde que vocês almejam mais? Vocês olham assim que você fala, mano... Olha, brincando antes, só, né? Acho que vamos dar sarrada, né? Acho que uma boa sarrada é quando você vai o mais alto que você pode, né? Você não sabe onde vai, né? Não tem o limite do chão que você tá. Nunca teve muita referência. Quando a gente olhar, por exemplo, o avião, eu tinha uma certeza na minha vida que eu nunca ia entrar num avião, tal como eu nunca ia pisar na Lua. Duas certezas iguais, né? Pô, damos Brasil de avião, né? Então acho que parte assim, né, do lugar do favelado, tem uma dificuldade de entender onde é o seu teto, onde é o teto de um sonho impossível, onde é o teto de um sonho impossível, né? Mas acaba que a resposta é o impulso que tu vai pegar para dar a tua sarrada. Faz o teu melhor. E voa, mano. E vai o quanto você conseguir, sabe? Essa é a resposta abstrata. Mas a resposta objetiva, né? Eu acho que tá num lugar que a gente acabou encontrando. A gente começou a fazer um cinema que era muito político, era um coletivo Tatu, por exemplo. E quando a gente olha, por exemplo, uma mãe chegar chorando, só que perdeu o filho, sabe? Vai falar, cara, eu não consegui salvar meu filho. Eu fiz isso daí, né? A gente olha e fala, cara, você dá um conforto àquela pessoa, entender que as coisas se misturam, né? O potencial da ficção. Tanto um lugar político, de olhar, de refletir, quanto um lugar que também é político, mas ele é afetivo, de dar ombro, né? De dar lenço, né? De dar um sorriso, de dar um afago, dar um acalanto. Isso também é elementar. E quando as coisas se complementam, eu sinto que talvez seja ali o lugar mais potente que uma obra nossa, de favelados para favelados, pode alcançar. Porque a gente não vai mudar o mundo. Sim. Mas a gente não vai mudar o contexto social, nem o sofrimento das pessoas. Mas a gente pode provocar as pessoas a pensarem sobre os problemas sociais e pode, de alguma forma, amenizar dores, né, dessas pessoas. Eu diria assim, eu acho que já está no caminho para chegar lá. Eu acho que a gente está tentando trilhar esse caminho, né? Tá lá na frente ainda, mas eu acho que essa sensação que a gente teve com essas experiências com essas mulheres, né, e com o público geral, eu acho que o legal é ter isso de forma massiva, de forma popular, e não apenas em festivais, que são e sempre continuarão sendo uma casa, a gente adora estar, mas eu não quero alcançar apenas as pessoas que conhecem, que se predispõem a sair de casa para ir para o festival. Eu quero alcançar as pessoas que não querem ir no festival, que estão em casa, não querem saber de nada. Quero emocionar essas pessoas através, portanto, de obras populares. Esse eu acho que é o maior ensinamento que a gente teve assim na Globo, que é o prazer de
querer alcançar outros públicos. Público que a gente discorda. A família brasileira, eu quero falar com eles. Quero conseguir emocionar alguém da família tradicional brasileira. Sabe? E conversar profundamente. Não convencer, falar que tá errado, meu irmão. Não. Quero tocar lá, sabe? E tentar transformar por dentro. Esse diálogo. Uma perguntinha assim agora, tipo, cinema, televisão. Mano, o que vocês acham da internet? Porque eu acho que ela acabou dando voz pra essa galera que tá começando a produzir, né? A galera que sonha em produzir, que às vezes filma com telefone, mas às vezes faz um trabalho bacana com aquilo ali. O que vocês acham dessa difusão da internet nesse meio artístico do cinema? Porque a gente vê muita gente fazendo websérie, vê muita gente fazendo documentário, da maneira que... O que vocês acham dessa difusão da internet nesse meio do cinema? Olha, eu faço o seguinte, é porque eu não fiz isso ainda, né? Nunca fiz, então não sei qual é o circuito de dinheiro, né? Mas acho o seguinte, as pessoas que são pobres, né? Elas querem ganhar dinheiro com o sonho delas. Então, assim, é importante encontrar alguma forma ali de se capitalizar isso, porque a gente não é ONG para oferecer apenas obra e quando chega em casa e não tem comida, entendeu? Então, eu e o Eduardo teve um momento da nossa carreira que a gente falou, não fazemos mais cinema, a gente abandonou, entendeu? Porque não deu, a conta não bateu. Não é muito bonito de contar, né? Não sei o quê. Nossa, que inspirador. Não, porque essa é a realidade. A gente desistiu. E depois a gente voltou. Esse filme, Eu, Mamãe e Wallace, esse é o nosso último teste. Porque a gente precisa de grana. Vamos fazer um filme. A gente falou assim, nossa meta é esse filme. Fazer um melodrama pra Globo ver, gostar, nos contratar, a gente botar dinheiro no bolso. Uma coisa que o Eduardo sempre fala, que se a gente não tivesse feito esse filme, não tivesse sido contratado pela Globo, a gente teria passado a pandemia com um auxílio emergencial. Entendeu? Ou seja, a gente quer fazer disso retorno de dinheiro. Né? A questão é como que essas pessoas que produzem isso conseguem retornar de dinheiro. Porque uma coisa é fazer um vídeo, tô com meu trabalho aqui, fazendo um vídeo, fiz um vídeo legal. O que é importante é a pessoa conseguir, a gente sempre fala, é importante que a pessoa faça, que a pessoa erre e tal. Esse discurso, favelado tem que ir lá, tem que fazer. Tem que ir lá e tem que fazer. Mas é muito importante ir lá e estudar para fazer melhor. Direito. Entendeu? Exato. Porque senão não pode virar também da nossa parte um paternalismo entre nós mesmos. Estamos fazendo, cara, que legal, parabéns, você fez. Não, eu quero, tu fez um bagulho foda mesmo. Entendeu? Isso, transformador. Né? E isso é preciso de rede. Infelizmente, isso é preciso de grana para conseguir fazer isso. Tem que contratar as pessoas. Tu vai me chamar para quê? Para fazer negócio de graça? Não sei se eu consigo ir, meu irmão. Assim, as pessoas têm vida. Então, assim, o importante e eu não sei responder, mas como que essa rede é capaz de virar grana para essas pessoas? Sabe? Como que esse vídeo ali vai botar dinheiro na mesa da pessoa? Com que estabilidade vai botar? Porque nem a galera do audiovisual fixa, né? Que tem uma estabilidade na grana com a uberização da profissão. Então, assim, tem que entender como essas pessoas elas vão se manter por 2 anos. Porque fazer um vídeo, a gente fala, maneiro, o cara fez um vídeo. Eu quero que esse cara trabalhe com o vídeo. Entendeu? Exato. Que ele realize mais, né? E aí eu acho que a conta tem que fechar. Sem conta, sem grana, não dá para fechar essa conta. Tem que virar indústria. Exato. Tá aí, eu acho que é aí que vem a importância dos projetos sociais para dentro das favelas, como o de vocês, do audiovisual, como de outros estilos de luta, enfim, teatro. Eu acho que vem essa importância, né, como você falou, sonha em ser um cineasta, mas tá ali com o telefone e tudo mais, mas tem que saber como ele falou também, eu perdi aqui, mas como se portar, eu acho que encaixa nisso tudo, sabe? E é importante ter esses projetos sociais por isso. Mano, como, assim, entrei nesse assunto e agora eu queria que vocês deixassem um conselho pra galera que tá começando por esse lado, né, mano? Porque muita gente acha que é fácil vocês contaram uma história aqui de muita luta Exato. pra chegar no status que vocês estão e que vocês vão galgar cada vez mais, eu tenho certeza disso. Qual o conselho que você deixa pro cara que quer ingressar nesse ramo? Ó, já deixa um Vocês. conselho e uma dica cultural. Isso, já encaixa, já linka. Olha, o conselho, tem um conselho que a gente sempre leva assim, que a gente recebeu ele na faculdade, de todos os conselhos que a gente ganhou na faculdade, esse foi o que mais mexeu com a gente, assim. Que é uma frase do Beckett, que é R de novo e melhor. Pra quem tá começando, assim, cara, eu acho que isso é muito importante, que é o que, cara, se permitir, brincar, testar e, mano, errar. A gente vai errar, mano. Ou seja, R gostoso, R com força, sabe? A gente errou muito quando a gente começou. E por que é importante o erro? Porque só do erro vem um acerto. A gente não teve um acerto que a gente fez, que a gente não olhou para trás e estudou como acertar em cima dos erros que a gente cometeu. Teve um filme que a gente fez, que se chama Alegoria da Terra, que ninguém nunca vai lembrar e perguntar no videocast, porque esse filme não funcionou. A gente tinha um elenco maravilhoso na nossa mão, ele não funcionou, porque a gente errou muito nele como direção. Entendeu? E, cara, como a gente estudou o nosso erro pra conseguir acertar no próximo? Cara, Exato. olha, a gente não pegou e falou, isso daí, tá vendo? Ó, o dia, que droga, tava mó sol, culpa do sol. Culpa
culpa de quem não previu o sol, cara. E se tivesse sol, o diretor tem que perguntar. Então, assim, a gente estudou muito aquele nosso erro para conseguir pro filme seguinte o acerto. Né? Então, assim, a ideia da faculdade, do estudo, quem não tem faculdade, da tentativa, de se permitir ao erro, eu acho que é muito importante. Porque eu acho que é só assim que a gente vai conseguir acertar, sabe, procurar alguma coisa diferente, nova. E vamos errar sempre. Estou aberto e curiosíssimo para os novos erros, tá? Porque sei que sempre virão e deles eu tirarei coisa melhor. Incrível. Só complementando, já indo para a questão do cultural, quando a gente faz filme, por exemplo, tem uma regrinha, quando a gente está editando, cada versão que você edita o filme chama de primeiro corte, segundo corte, né? Quando alguém vai ver, no geral a galera olha e fala, pô, que legal, maravilhoso, dá pra te falar. Uma regra, para fazer um elogio, tem que fazer 3 críticas negativas. Mas eu não consigo, então pode ir embora. Uma vez um amigo levantou e foi. Não quero te ouvir. Tem que inventar, então, mano. E, no geral, a galera encontra alguma coisa que é um problema. Então, vem desse lugar, né? Também essa fala dele, né? Da gente ser extremamente autocrítico com a gente, né? E sobre uma dica cultural, então, né, para fortalecer lá o nosso Morro do Salgueiro, né? Tem uma padaria lá, que tem em cima uma laje, que é a laje cultural do Sal. E lá tem todo tipo de coisa, né? Lá tem encontro de herveiro, lá tem posto de saúde, por exemplo, que é do asfalto, sobe para atender lá, colocar as mesinhas, né? Lá tem estudo com as crianças, lá tem uma biblioteca num cantinho, né? Dentro da humildade que consegue fazer também um troca-troca, e todo tipo de atividade cultural que vai ter no morro rola ali, além de ter também uma culinária ancestral do Marcelo, que é quem cozinha lá, que vem de um quilombo, a família dele de um quilombo de Minas Gerais. Então, quem vai lá comer ainda tem a oportunidade de também tocar um pouquinho da história, não só do Salgueiro, mas também da negritude brasileira. Irmão, como é que é o nome do espaço? Só pra gente... Do Sal. Do Sal. Então a galera que acha que é isso, só Vidigal, Rocinha que tem essas coisas. Eita, strike. Tava vazio, tá, tropa? Já tinha bebido. Galera acha que só no Vidigal que tem cultura, só na Rocinha, não tem acesso aí, mano. Zona Norte também, ó. Visita o Salgueiro do Sal. Do Sal, o nome do projeto. Visita. E entre outras favelas aí, mano. E se você, cara, quer fazer a diferença, chama a responsa também, mano. Começa a agilizar dentro da tua favela aí, começa a mover aí, porque só assim a gente dá na mão que a gente vai conseguir vencer aí todas essas dificuldades que a gente tem dentro das nossas favelas. Beleza? Então agora, galera, pra gente finalizar, eu queria, tipo assim, uma citação, uma frase de algum autor que vocês gostem muito, se pá, deixar aí uma mensagem aí no ar pra galera dar essa refletida nesses tempos. Eu acho que pode ser até algum pensamento de vocês também, né? O pensamento que autoral o pensamento que a gente tinha pensado foi essa frase. A gente tinha jogado essa frase do R de novo, R melhor. Né? Essa foi a frase que a gente pensou. Mas já que agora você tá de opa, qual é a segunda que eu tenho? Já meteu. Eu acho que seria o segundo. Opa, você tá no gatilho. Eu ia falar até acertar. Seria isso? Gêmeo. Eu ia falar acerte de novo, acerte melhor. Né? O entendimento justamente que o erro é um caminho não para a gente olhar e acontece. É um caminho para a busca da nossa perfeição. Né? E aí, com a ciência de que a gente não vai alcançar nunca. Né? Incrível. Mas é isso. Nosso tempo tá chegando ao fim. O diretor já tá fazendo assim já, ó, pra nós. Já acabou, mas, cara, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, porque, de verdade, mano, olhando nos olhos de vocês, acho que o grande intuito da gente fazer isso aqui, da gente fazer esse movimento, é trazer representatividade pra dentro da favela, sabe qual é? Exato. Porque os moleques, eles não têm representatividade. Ninguém olha pro lado e vê um médico, tá ligado? Ninguém olha pro lado e vê um diretor de cinema. Então, trazer pessoas aqui como vocês podem ter certeza que mudam, mano, a mentalidade do lugar que vocês vivem e de outros lugares que passam por situações parecidas. Obrigado pelo trabalho de vocês. Continuem, mano. Não parem. Sei que vocês não vão parar porque eu tô falando, tá ligado? Mas não parem, mano. Que isso seja um combustível, que vocês estejam em muitos outros podcasts e mídias de comunicação difundindo o trabalho de vocês para que outras pessoas se sintam representadas, assim como eu estou sendo representado hoje através do trampo de vocês. Obrigado por vocês eu terem vindo acredito aqui. que nem seja só pelo artístico, né? Só pela trajetória de vocês. Mas vocês têm uma energia que vocês só se olham, vão falar. Cara, isso é incrível demais pra gente estar aqui, acredito também pra quem tá assistindo. Então, também gostaria de parabenizar esse dia de hoje. Foi uma troca incrível, que a gente consiga aí se esbarre mais
durante esse ano, durante essa vida. E foi incrível o dia de hoje. E a gente agradece pra caceta também, porque a gente vem de uma favela pequena, mano, que não tem tantas coisas desse tamanho aqui. E ver isso aqui, tanta gente nesse corre, pra gente é inspirador. Assim, isso é um retrato pra gente do que pode acontecer, do que pode Tamo no virar corre, verdade. tamo no corre, tamo na luta fazendo acontecer. Agradeço citando uma situação pra fechar, juro pro diretor que vai ser 20 segundos quando estava gravando o Chico, porque tem a ver com isso, né? E um menino que nunca tinha ido no cinema, tava gravando com a gente lá no Morro, ele olhou, ficou do lado da atriz no set, 1 minuto calado assim, e ela olhando e falou, ele quer alguma coisa? Eu falei, tá tudo bem, o que você quer? Ele olhou pra ela e falou, como que faz pra ser isso daí? Aí, o quê? Ser atriz eu quero ser. Eu acho que essa é a importância também de espaços como esse. Pra vocês poderem olhar através de todas as vivências e falar, que bagulho é isso aí? Como que faz pra ser? Né? Então, uma honra estar aqui, estreando o cenário novo, trocando com vocês. E é o que a gente sempre fala, né? Que os favelados pode tudo. Então vamos encerrar essa... Não, calma aí, a gente tem que falar da Manu ainda. Tem que falar da Manuzinha. Sim, que pô. nós temos uma integrante que ela tá afastada nesse momento, mas é uma pessoa muito importante pro nosso coletivo, que é a Manu. Manu, ó, A estamos galera aqui, deve estar sentindo falta da com Manu aqui, certeza, né, a Manu, mano? nossa chaveirinha. E ela teve que se dar uma afastadinha por conta dos estudos aí, mas a gente espera ter você de volta, tá, mano? Daqui a pouquinho, Estamos hein? esperando, minha parceira. Agora sou a Agora ficou só a bendito menina, fruto só a entre os Tatá, homens. só a Tatá entre a gente. Isso aí, também gostaríamos de agradecer ao Sabor Carioca pela parceria de sempre. Mais uma temporada com a gente aí, somando no nosso corre. Então, ó, gratidão, Sabor Carioca, por mais uma Papalete temporada maravilhoso. aí com a gente. E agora os favelados podem Agora tudo. pode, gente. Na verdade, sempre pôde, mas Esquecido agora ele dos vai poder anúncios mais. finais. Exatamente. Vamos nessa, vamos Ó, a nessa. gente finaliza com a nossa frase. Nosso slogan, será que se fala assim, diretor? Fala, diretor, Slogan? pode falar, Nossa solta a frase voz, de é slogan. efeito, que é os favelados pode tudo. Então a gente vai olhar pra câmera e vai falar, os favelados pode tudo. Já Vamos no três, empoderar bora. o nosso povo. No 3. No 3, né? 1, 2, 2, 3. Os Os favelados pode tudo!